Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live da Jornada de Empresas Saudáveis. E hoje eu quero começar com uma pergunta que talvez incomode um pouco. Quando o time começa a apresentar afastamentos, baixa de produtividade, esgotamento, a gente procura o problema no trabalhador, no RH, mas poucos têm coragem de olhar também a forma como este time é liderado. E o contexto é o seguinte: saúde mental literalmente já faz parte da pauta da agenda das empresas. Mas existe uma conversa que ela é muito difícil sobre o comportamento da liderança. E hoje eu quero fugir um pouco daquela conversa superficial, aonde a gente fala muito sobre a questão do cuidado, que é importante, mas eu quero aprofundar. Eu quero trazer questões sobre comportamento, pressão, cobrança, reconhecimento, resultados, responsabilidades. E para isso, eu preciso de um time de especialista, em especial a Gisele, que é a Gisele Trink, a cofundadora da Trink na Prática, que, melhor do que eu, conhece tudo sobre liderança, sobre fortalecimento da liderança na companhia e outros conceitos e literalmente une a teoria com a prática e traz resultados para a empresa. Então, vou convidar para vocês, tá, aqui para subir no nosso palco, junto da nossa live, Gisele Trink. Olá, boa noite. Boa noite. Está tudo perfeito. Tua imagem está 10, teu áudio está 1000. Ótimo. É um prazer estar aqui com vocês todos essa noite. Obrigado, Eduardo, pelo convite, pela confiança da Saúde Work no meu trabalho. É um prazer enorme estar batendo um papo, né? Vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Estamos aprendendo todos os dias. Obrigado pela confiança. Obrigado por você ter cedido o teu principal ativo, que é o tempo, e compartilhar o conhecimento conosco. E eu vou ser bem direto. A primeira pergunta que eu quero fazer contigo é: até que ponto o líder é responsável por adoecer ou proteger o seu time? Muito bom. Eu sempre, nessa minha caminhada, falando um pouquinho aqui para vocês, né, pessoal? Eu atuo com consultoria e mentoria para líderes há mais de 7 anos, em Londrina e região, mas tenho aí a bagagem, por isso que é Trink Gestão na Prática, tenho a bagagem de ter sido líder, né? Por mais de 18 anos eu atuei em grandes instituições complexas, de mais de 1.400 funcionários, na qual eu liderei mais de 50 funcionários em uma equipe com 3 setores. Então, o que eu vejo não é só nada de teoria, mas também é o que eu vivenciei. Vivenciei como líder e vivenciei também sendo liderada, também sendo cobrada e também estando nesses ambientes de alta pressão. Voltando à pergunta aqui, então, do Eduardo, na prática, o líder ele é corresponsável, na verdade, né, Eduardo? Ele não é totalmente responsável, porque ele está inserido dentro de um ambiente que é a empresa, mas ele é corresponsável. A partir do momento que ele aceita o cargo de liderança, ele sabe que ele é corresponsável pelos resultados e pela equipe. E essa equipe ela é composta por pessoas. Costumo dizer, né? Se tudo fosse 100% máquina, né? Se a gente só liderasse 100% equipamento eletrônico ou IaaS, não é assim. A realidade não é essa. Mesmo atrás do equipamento, muitas vezes em indústria, quem está ali atrás do equipamento, quem aperta o botão é uma pessoa, é o ser humano. Então, sim, o líder ele é corresponsável pela entrega e pela saúde, e agora também está sendo cobrado pela saúde mental, né, com os riscos psicossociais dos seus funcionários. E ele tem essa capacidade de adoecer ou a capacidade, sim, de trazer o que é de melhor da sua equipe, que é o contrário do ambiente que é doente, porque ele está à frente, né? Ele está, a liderança ela vem do exemplo, né? A gente sabe disso. Então,
eu costumo dizer que nesse quesito de adoecer, né, ou criar um ambiente saudável, ele parte da principal pessoa, do principal ator daquela equipe, que é o líder. Se eu tenho um líder que ele é desregulado emocionalmente, já que a gente está trazendo aqui pro risco, né, em relação à psicossocial, se ele é desregulado emocionalmente, muito provavelmente ele vai, né, ter uma equipe desregulada emocionalmente também. Né? A equipe, ela traz esse reflexo do líder. E não é eu que estou falando, né? Vamos complementar aqui com as pesquisas. Até falei um pouco cedo no grupo, né? O ano passado, o Ministério do Trabalho fez uma entrevista com mais de 53 mil entrevistados, pessoas que pediram demissão de empresas brasileiras, e uma das perguntas era o motivo que ele estava pedindo demissão. E veja bem, Eduardo, quase 20% dessas pessoas relataram que o motivo tinha relação, sim, direta com o líder imediato. Sabe aquela velha frase, eu não pedi demissão da empresa, eu pedi demissão do meu líder? Sim. Já ouviu essa frase? Já ouvi. Inclusive, em um dos nossos clientes, né, eu tive acesso à entrevista quando a pessoa faz o desligamento. Na verdade, ela responde, né, alguns questionamentos sobre. E esse ponto aí, ele tem sido os top 3 ali do que a gente tem visto. Exatamente, porque agora as pessoas, elas estão verbalizando mais os verdadeiros motivos. E algo que você falou quando foi me apresentar, temos que tocar em um assunto difícil, falar de assunto difícil. E as empresas, elas não estão acostumadas a tratar a causa raiz dos problemas. Sim. Por quê? Porque a gente vem de um histórico e a gente tem que olhar para trás do que era o líder, né, do passado e que é o líder hoje, contemporâneo, e o líder do futuro. O líder do passado qual que era, né? Lá da nossa época, né, Eduardo? É o manda quem pode, obedece. Sim, quem tem juízo. Tem boleto, né? manda quem pode, obedece quem tem boleto, né? Mas aqui é assim mesmo, a pressão aqui é assim mesmo. Aqui a meta é assim mesmo, e se você não aguentar, pede demissão, pede para sair. Era meio estilo Big Brother mesmo, né? Pede para sair. Vai para o paredão, né? Quem que é o próximo paredão, né? Então, sim. São características do líder do passado. Interessante. E é bacana porque, para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu busco alguns dados e sempre estou antenado nas movimentações de saúde corporativa, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela publicou recente que 15% da população da adulta, né, na plena atividade de trabalho, ela convive hoje com algum tipo de transtorno mental. E um ponto que chama muito atenção quando a gente começa a olhar para o modelo de sustentabilidade dos negócios é que esse percentual traduzido em dias perdidos a nível mundial representa 12 bilhões de dias perdidos de trabalho, o que, equiparado a uma equação monetária, seria em torno de $1 trilhão, aonde tem esse desperdício financeiro. Então, posso te dizer que talvez o slogan, né, saúde mental poderia ser substituído por um problema empresarial, né? Ou seja, o impacto que isso gera na companhia é de uma forma significativa. E conectando com tudo que você trouxe, Gisele, você enxerga que as empresas, elas associam o problema de saúde mental diretamente com o problema individual do trabalhador? Tipo, um cara crachá, é normal a gente tentar já colocar como culpado o trabalhador sem olhar para o umbigo? Essa é a minha pergunta. As empresas mais maduras em relação à análise de indicadores e resultados tendem a não ser assim tão pejorativo nesse termo de individualizar o problema. Porém, qual é a realidade das empresas brasileiras, né, Eduardo? Mais de 90% das nossas empresas são empresas familiares,
são empresas pequenas, empresas em crescimento, que falta uma estrutura de gestão e governança sobre os resultados, fatos e dados. Então, nós temos, naturalmente, um país que não olha para números, ele não olha para a gestão da empresa, né? Raro aí as empresas maiores, né? As exceções que a gente tem. Então, a maioria das empresas, sim, tem, né, essa conotação de individualizar e não olhar para a causa. Porque quando a gente traz um trabalho de saúde mental mais completo, como é o que a Saúde Work aplica nas empresas, quando a gente traz esse trabalho com ferramentas de diagnóstico, para, sim, fazer o mapeamento, né, com ferramentas certas, olhando para a causa raiz daquele ambiente, ou traz ferramentas complementares, que é o que eu aplico junto à Saúde Work, para fazer ali uma pesquisa de clima, né, ou uma pesquisa relacionada àquela liderança, àquela equipe, e a gente aprofunda a causa raiz, o resultado é outro. A gente vê que não é culpa, né, de uma única pessoa, e muitas vezes o ambiente adoecedor, né, ou a situação em que ele vive, ou algo até que é pessoal da vida dela, o fator trabalho, o fator ambiente, colaborou para que ela colapsasse, né? Exato. Mas as empresas, infelizmente, a maioria não olha assim. E pegando um gancho no que você está trazendo e agora pisando no território nacional, que é onde é um ponto novo para muitos. Nós que trabalhamos na área entendemos que isso já faz tempo que acontece, mas olhando pelo olhar cliente, para muitos parece novo. Mas o que chamou a atenção de 2024 até o presente momento foram alguns números que o próprio INSS mostrou nos seus balanços sobre afastamentos previdenciários, aonde o motivo era por transtorno mental. E a título de curiosidade, a gente está tendo um crescimento exponencial, pode ser devido a algumas situações que a gente já conversa há muito tempo, falha na leitura da inteligência artificial do INSS em divulgar, ou seja, apurar as documentações médicas apresentadas e poder ter mais crivo, mas o fato os números existem e os números são impactantes, ao ponto de 2025 nós tivemos mais de 526 mil afastamentos por transtornos mentais. E isso gerou uma informação que impactou muitas pessoas e certamente um tema que existem vários determinantes. Eu achei muito pertinente a tua fala do fator condicionante, né? Na esfera pericial, nós trabalhamos muito dentro desse racional. O que é condicionante, o que é extralaboral. E a saúde, a gente sabe que tem determinantes que impactam em vários pontos, até na questão socioeconômica daquela pessoa que ela está inserida. Mas, trazendo para o gancho do nosso bate-papo, quando você, Gisele, que tem toda a experiência, eu sou suspeito em falar, entra numa empresa, seja ela uma empresa pequena de 30, 40 funcionários ou uma empresa maior, existe algum sinal, tipo, que você percebe que aquele está sofrendo por algum comportamento da liderança? Existe alguns, eu falo no termo da saúde, de cicatrizes, onde você bate o olho e fala, opa, aqui tem um sofrimento, são os primeiros sinais e essa liderança aqui, ela está sendo condicionante, é um fator condicionante para um possível adoecimento ou altas rotatividades, né? O turnover aí das empresas, que é um fator também muito discutido. Sim, tem sinais e sintomas, né? Eu costumo dizer assim, alguns sinais e sintomas que eu consigo ir identificando conforme eu inicio os trabalhos com os líderes, que estão principalmente ligados, quando eu ainda não tenho acesso aos indicadores, lógico, né? Mas estão principalmente ligados ao estilo de comunicação daquele ambiente. Então, você percebe, né? Você também está, né, Eduardo, em empresa todos os dias, você consegue perceber um ambiente onde ele tem uma comunicação, que nós dizemos assim, uma comunicação mais violenta, né?
que é aquela comunicação mais agressiva, as pessoas elas se comunicam só por olhares, né? E, aliás, o corpo fala também, né? Em uma reunião, por exemplo, eu chego o primeiro dia, a primeira reunião que eu faço, que tá todos os líderes, eu já consigo mapear ali sinais e sintomas de um ambiente que tem essa característica mais agressiva ou não, se é um ambiente que tem uma característica mais acolhedora, a comunicação flui, as pessoas se entendem, para você saber até na hora do coffee, até no coffee eu consigo fazer ali um mapeamento de sinais e sintomas das famosas panelinhas, né, que a gente sabe também que existe dentro das empresas, que são silos. Agora, quando eu consigo aprofundar e pedir dados, a rotatividade e o absenteísmo são os dois principais indicadores que me demonstram a qualidade daquele ambiente, tá? E você citou, por exemplo, a pesquisa que se faz quando o colaborador é demitido. Muitas vezes ele mente nessas respostas, porque ele está ali saindo, pediu demissão, muitas vezes ele não fala a verdade, mas um terceiro indicador que eu peço é a pesquisa de clima organizacional. Porque se ele tem uma rotatividade alta, um absenteísmo alto, e a pesquisa de clima também tem ali indicadores que refletem esse ambiente negativo, é ali que eu consigo identificar também sinais. Se a empresa é menor e a empresa não tem esses diagnósticos, não tem esses indicadores, eu começo a ajudar a empresa a coletar esses indicadores. Por quê? Não tem como a gente tomar decisão baseado no achismo. Eu não tenho como chegar para a empresa, mesmo que seja de 30 colaboradores, de 15 colaboradores, e dizer, eu acho que eu senti que tem um clima meio estranho aqui na comunicação. Não tem como, tá? Não. Então, eu trabalho, né, com gestão e liderança. Acredito que esse é o grande diferencial do meu trabalho, porque a gente não parte só de comportamento para gerar a transformação nesse ambiente. Eu preciso também ter um pilar importante que é a gestão. E aí a gente vai olhar para dados, nós vamos olhar para processos, que a maioria dos líderes também tem muita dificuldade de olhar para processos. E impacta no comportamento dele, porque às vezes ele só está sobrecarregado. Exato. A maioria está. Às vezes ele só não está conseguindo enxergar a bagunça que ele está na rotina, que ele já não consegue mais ter rotina, tá? E aqui a gente precisa falar, a gente teve até uma pergunta, né, que eu pensei, mas o líder, ele faz parte da solução ou do problema? Na verdade, depende, porque às vezes ele já também está num ambiente tão caótico, em termos de processos, de metas, de prazos, de pressão, e ele já nem enxerga mais a solução e ele acaba se tornando o problema. Mas, na verdade, eu vejo, tá, o líder mais como a solução do que o problema. E um ponto muito importante que a gente precisa deixar claro aqui para quem está nos ouvindo agora ou que depois vai ouvir no momento oportuno, é que nós não estamos querendo condenar, né, e colocar um culpado a esse problema empresarial. Tá? Nós queremos que vocês entendam que existem, tá, situações que a gente precisa olhar, precisa entender. E quando a gente fala líder, nós estamos falando de cima para baixo. Tá? Nós estamos falando lá dos CEOs, das lideranças executivas, que isso cascateia, né, e pode se ramificar. E um ponto muito curioso que casa com os resultados dos estudos que você trouxe é que eu tive lendo recentemente uma revisão, uma meta-análise de 109 artigos que foram feitos, foi publicado na PubMed, sobre a associação, tá, entre liderança e bem-estar no trabalho. E a conclusão foi exatamente que existe uma correlação direta, fortemente sugestiva. Se a gente fosse falar em estatística aqui, isso estaria dentro de um teste de Pearson acima de 0,6 pontos, quase próximo aí de 1, então fortemente sugestivo. E dentro Desculpa. Pode falar, pode complementar. Não, eu só ia complementar que tem uma pesquisa da Gallup, né, que fala que times bem liderados têm até 81% menos absenteísmo do que uma equipe mal liderada. Então, realmente, tem um fator direto ligado. Exato.
E aí, nessa questão que nós temos que olhar também, né, todo o contexto desse tema, a pergunta para você agora, Gi, seria: aonde termina a responsabilidade da empresa e aonde começa a responsabilidade do líder? Eu acredito que, como eu falei para você, ele é corresponsável, né? Então, tem ali uma limitação, lógico, daquilo que ele tem autonomia e daquilo que ele não tem autonomia. Eu acredito que é um trabalho, por isso que envolve muito gestão, né, Eduardo? Em que esse líder, ele também tem que entender que ele é liderado. Exato. Ele não está sozinho, ele não está. E aí vamos voltar lá para o olhar do líder do passado, né? O que o líder do passado ele aprendeu? Ele aprendeu que liderar é solitário, que ele não pode errar, que ele não pode levar para o chefe dele, para o diretor dele, para quem está acima dele, que ele está tendo problema com a equipe. Você entendeu? Então, a limitação, essa limitação parte da autonomia que ele tem até onde vai. Ele tem que entender que ele vai ter momento que ele precisa escalonar os problemas. Só que o líder do passado, ele faz o quê? Ele vai segurando, ele vai aguentando, ele não expõe, mas entra também, às vezes, o medo da retaliação, né? Ou a acusação que ele pode receber de não ser um bom líder, por ele não estar dando conta, medo de ser substituído, mandado embora, entra diversos fatores. Mas o líder atual... Desculpa, pode falar. É que você falou de algumas frases assim que existe uma forma muito clara agora das pessoas entenderem que essa alteração que aconteceu na NR1, tá, na portaria 1419, para a inclusão desses fatores psicossociais relacionados ao trabalho, e você também acompanha nossos resultados, é que a gente procura, dentro desse sistema de trabalho, relação, né, do trabalhador frente ao ambiente que ele está envolvido, a questão da organização do trabalho, que envolve modo operatório, volume produtivo, ritmo, a clareza que você trouxe, um papel, um item que eu vejo que é muito falho hoje dentro das empresas, essa questão do conceito da autonomia, a ausência de feedbacks, aquelas cobranças excessivas, mas espera aí, existe uma cobrança que é aquele pacto contratual que eu fiz, por exemplo, eu contratei a Gisele, mas existe aquilo que é uma cobrança sobre, que é acima do tolerável, né? Acima do limite exposto. E existe muito, Eduardo, e é aí que começa o adoecimento. Para você ter ideia, eu fiz um treinamento semana passada e teve um momento que a gente aprofundou a pesquisa que nós aplicamos na Saúde Work junto com a equipe em relação a excesso de trabalho, né? Excesso de produção e baixa autonomia, que é o Karasek, né? Ele traz ali um mapeamento em relação a esse resultado. E quando eu fui aprofundar, teve questões em relação à organização do trabalho que ficou bem clara o excesso, né, e a desorganização. Por exemplo, uma pergunta simples que eu fiz: quantos grupos de WhatsApp vocês têm? Perguntei para os líderes. Quantos tinha? Chuta quantos grupos de WhatsApp um dos líderes citou que tinha. Vamos ver se você 15. Vai acertar. 15. Quanto? 15. 121. Ô, louco, ele tinha um com cada quase setor. 121 grupos de WhatsApp. Aí eu te pergunto, como que um líder com 121 grupos de WhatsApp vai ter tempo e autonomia para a organização do trabalho, para ouvir o funcionário, para dar feedback, para fazer treinamento? Exatamente. Consegue entender que... Eles não foram preparados para ser líderes, né? Eles foram inseridos no cargo do líder. Talvez seja vamos voltar, né? Lá atrás, né? Aquele colaborador de muito tempo de casa, o líder do passado. Ele é colocado, cai de paraquedas dentro de um cargo que existe muita responsabilidade. E pelo que você está me trazendo, tá também associando com alguns resultados, alguns indicadores de saúde, eu tenho percebido que os líderes, de uma forma geral, estão tendo uma tendência, tá, ao transtorno mental depressão.
Tá? E aí, isso me mostra que tem uma possível, né, contribuição com essa questão do falta do reconhecimento, da baixa autonomia, da ausência de feedback, da falta de organização, daquela situação que ele não consegue sair porque ele está desorganizado, né? Então, para que você consiga trazer para as pessoas que literalmente esse tema é uma pandemia silenciosa, qual é a forma, tá, mais silenciosa na tua experiência aí de alguns anos trabalhando com isso, de uma liderança tóxica? Por exemplo, o que eu quero dizer assim, quando a gente fala liderança tóxica, se eu pego uma pessoa que é leiga, pode ser que ela imagine que aquele líder que fica gritando, que verbaliza em alta intensidade o teu comportamento. Mas existe alguma forma silenciosa que é perigosa como ou mais? Esse líder que ele é mais agressivo, né? Que ele fala, que ele grita, que ele expõe a pessoa, esse é fácil a gente identificar. Mas eu digo que o pior é aquele que ele tem uma agressão não verbalizada, é velada, tá? Vou te dar exemplos que acontece com mentorados meus, tá? Eles trazem para mim em mentorias individuais. Vou te dar um exemplo de um último que me trouxe. Ele falou, Gisele, a minha diretora colocou uma estagiária para fazer o que eu faço, algumas atividades que eu faço. Você acha que isso é alguma forma, né, dela dizer que ela não vai precisar mais de mim daqui a pouco, ou vai me substituir pelo estagiário? Mas olha só, a gente está falando de um supervisor. Uhum. Supervisor com 3 anos de casa. A diretora dele, né, já estava tendo problemas com ele, problemas em relação às entregas dele, por isso que ele buscou a minha mentoria para o desenvolvimento individual, mas ao invés dela sentar com ele para dar um feedback sincero, estabelecer um plano de ação, ajudá-lo até a desenvolvê-lo, tá? Que essa é a principal habilidade do líder, desenvolver a equipe, ela veladamente colocou um estagiário para fazer a atividade que ele faz, sem dar explicação nenhuma. Começou a tirar ele de reuniões. Tá percebendo como é sutil? Sim, sim. Começou a tirar as atividades. E é uma atitudes também passivas agressivas. Isso. E são as atitudes que elas, o trabalhador, ele leva para casa isso e fica remoendo, né? Dentro de uma característica psicossomática, muitas gastrites, dores de cabeça, insônias, várias situações por essa atitude silenciosa, né? Na verdade, Tanto que eu vou te falar, sabe o que aconteceu com ele? É. A gente teve que pausar a mentoria, porque ele iniciou um tratamento junto à psicóloga, uma terapia, e na segunda sessão da terapia, a terapeuta falou, olha, eu recomendo que você pare a mentoria, porque na mentoria ele tem ações, né? Eu vou ajudando ele a intervir no trabalho dele, mas a terapeuta falou, olha, eu recomendo que você pare, porque agora a prioridade é tratar a sua saúde mental. Entendi. Porque ele já estava tão transtornado com a situação que ele falava, Gisele, às vezes eu estou no corredor, parece que as pessoas estão falando de mim, mas elas não estão falando de mim. Entendi. E a gente tem visto, né, alguns coaches da internet, algumas pessoas que tentam muito falar em alta performance, né? E aí existe uma associação ali que eu escuto de alguns trabalhadores, né? A SW Group, ela está no mercado há 16 anos e, teoricamente e na prática, a gente já conviveu com, no mínimo, outro dia eu e o Leonardo, que é um dos cofundadores, estávamos tentando chegar nesse número, com mais de 400 mil pessoas impactadas por algum dos nossos serviços. E a frase que eu mais ouvi nesse processo era: eu preciso ser duro porque eu preciso entregar resultados. Tá? Eu preciso ter uma meta que eu achei que aquela meta é plausível, né, por algum motivo ou outro, porque eu preciso gerar um indicador de resultados.
essas atitudes de performance versus risco psicossocial, tá? A minha pergunta para você é: tem como nós diferenciarmos um líder exigente do ponto de embasamento técnico para a gestão, em trabalhar com indicadores, em analisar resultados, performance dos trabalhadores, sem que isso atravesse a ponte e vá para o lado do adoecimento? Você acha que, na tua experiência, isso é plausível? Totalmente, tá, Eduardo? Eu já vi, da mesma forma que eu já vi líderes adoecer a equipe, eu também já vi o contrário. Líderes assertivos, que muitas vezes, sim, precisaram buscar uma mentoria, um desenvolvimento, estudaram muito não só sobre gestão, mas também sobre comportamento humano, foram entender sobre pessoas e foram buscar o autoconhecimento também, que foi o que eu fiz, né, quando eu comecei essa caminhada, essa jornada lá 7 anos atrás, e consegue, sim, trazer essa equipe para uma alta performance, uma entrega, um resultado, sem adoecer a equipe, mas de uma forma assertiva e equilibrada. Tá? O contrário também existe. É interessante essa sua fala, porque nós tivemos alguns momentos muito importantes na nossa trajetória, né? E quando eu literalmente entendi que o teu trabalho, Gisele, ele é transformador, foi quando eu comecei a ler sobre inteligência emocional, em especial Daniel Goleman, lá atrás, em 1994, já trazia, né, que os grandes empreendedores, os grandes líderes eram aqueles que tinham QI da inteligência emocional. Né? E aí o autoconhecimento, que às vezes a gente não dá tanto valor, mas conhecer as nossas emoções, conseguir gerir elas, gerar empatia, são habilidades que eu fui colocando na prática para conseguir lidar no meio corporativo, onde eu não era mais o protagonista da empresa no momento onde a Saúde Work foi vendida, tá? E isso fez muito bem para o meu amadurecimento e para o Eduardo pessoal. E nem dentro dessa fala eu queria, né, já para a gente caminhar para o nosso fechamento, inverter o lado agora da história, né? O líder também pode estar sob pressão de cargos dos executivos, né? Ou seja, falamos muito aqui das palavras líderes, mas será que alguém está cuidando deste líder? Na tua percepção, de todos os clientes que você entra, você começa a fazer o trabalho com o líder. Esse trabalho chega um momento que você fala, peraí, eu preciso dar um passo para trás e fazer o trabalho com o dono. Eu diria que 100%, Eduardo. Dizer que eu consigo chegar nos donos, não é sempre que eu consigo. Porque, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, ali acima de 100 funcionários, o discurso já começa a ser de que o problema está sendo a liderança. Certo. O problema da empresa é a liderança, mas muitas vezes está, sim, na governança, quem está acima da liderança. Aí o meu trabalho começa a ser em intervenções através de relatório, demonstrar para eles qual está sendo o impacto das tomadas de decisão deles em relação à liderança. Começa a fazer um trabalho de baixo para cima, né? Do líder conseguir se posicionar mediante a diretoria, o conselho, às vezes, né, uma empresa que já tem conselho consultivo. Então, esse líder, a maioria das vezes, ele está ali sobre a síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar, né, da síndrome do impostor. Ele é um líder excelente tecnicamente, ele sabe tudo, às vezes ele está ali há 10, 15 anos na empresa, mas ele sempre olha para o trabalho dele achando que não está bom, que ele não é bom o suficiente, e se ele se posicionar mediante a diretoria, ele pode ser mandado embora, quem é ele na fila do pão? Então, eu digo que é a síndrome do patinho feio, né? Do líder coitadinho. Então, ele
vai precisar sim em algum momento, se ele está sendo pressionado, se ele não concorda com aquela meta, se o time dele está sendo impactado, ele vai precisar se posicionar. Não é sendo feio, mas é argumentando. Argumentando. Não, ótimo. E eu acredito que em toda situação de crise, como é essa pandemia silenciosa, é uma oportunidade também. E a oportunidade que a gente está chegando à conclusão é que a liderança ela é um fator de proteção. Né? Então, eu queria que você, em todo o teu know-how em relação a este tema, pudesse compartilhar para quem está nos ouvindo três mudanças que o líder poderia pôr em prática que pudesse gerar algum resultado positivo e impactar ele de forma positiva. Pela minha experiência, buscar o autoconhecimento, se conhecer como líder, suas preferências comportamentais, eu trabalho muito com o diagnóstico do perfil comportamental desse líder, né, tem várias ferramentas para isso, mas conheça o seu estilo de liderança, seu estilo de comunicação, o que é bom, o que não é tão bom, o que você precisa melhorar, mas com humildade, sabe? Não com autopunição. Ai, né, não tá bom. Não é isso, mas buscar melhorar como pessoa também, igual você falou, Eduardo, isso foi bom até para o seu pessoal, e é bom para o nosso pessoal também, não só para o profissional. Eu fui essa líder workaholic, né? O workaholic é o viciado em trabalho. Então, eu fui essa pessoa que eu pesei 25 quilos acima do meu peso, eu tive síndrome do pânico, eu só aceitei tomar medicação, Eduardo, porque o meu médico falou que não ia ter nenhum sintoma, assim, que ninguém ia perceber que eu estava tomando medicação, mas a primeira coisa que eu falei para ele foi, olha, só vou tomar, porque era tarja preta, né? Eu falei, eu só vou tomar se minha equipe, ninguém da minha família souber que eu estou tomando, então não posso ter nenhuma reação. Era caríssimo, para você ter ideia, a medicação, só que para você entender, uma das minhas funcionárias era enfermeira, e o esposo dela é cardiologista. Então, ela percebeu, né, os sinais, sintomas do meu burnout e falou, Gisele, vai lá, tal, meu esposo vai atender você, ninguém vai ficar sabendo. E assim ele me atendeu, ele deu a medicação para mim, porque é uma medicação caríssima, por não ter efeitos colaterais. E assim eu tomei a tarja preta por 3 meses, minha família não ficou sabendo, minha equipe não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. Então, se eu puder dar alguma recomendação é essa, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Busque ajuda se você já percebeu que você está nesse limite, né, nessa situação. E a primeira coisa, pode falar. Um ponto que você trouxe, eu falei do pessoal, e é tanto do pessoal, tá? Que para o relacionamento, né, do casamento, isso foi muito positivo. É uma forma como eu tenho para retribuir o quanto isso foi importante para mim, que um dos momentos que eu identifico na minha esposa a necessidade de ir para esse caminho também, de se autoconhecer, de colocar em prática algumas situações que eu aprendi num livro, depois eu vou até passar para você como ela é legal, mas foi porque eu entendi, tá, que aquela expressão norte-americana que nós tínhamos lá atrás do mundo VUCA, da volatilidade, das incertezas, eu tenho que ser marido, eu tenho que ser um profissional, eu tenho que ser o líder da saúde work, tenho que trazer resultado, eu tenho 3 filhas, eu tenho não sei o quê, eu tenho que fazer isso. Nossa, verdade. Então, literalmente, né, um mundo de pressões. Sim, vivemos um mundo de pressão. E como isso, quais são as armas que nós vamos ter para lutar contra isso, porque isso nós não vamos mudar. São agentes externos. Agora, saber lidar com os agentes externos é o que constrói a fortaleza, e eu acredito que dentro dos resultados que nós estamos vendo, a produtividade aumenta, o absenteísmo diminui, canal de denúncia, né, um ponto muito importante para nós trazermos. Sim. Daria outra live o canal de denúncia. Daria outra live, e é um ponto muito legal de conectar com tudo que nós estamos falando, porque isso sim faz sentido para o dono da empresa,
poder tangibilizar aquilo que em tese talvez seja intangível, ou às vezes está embaixo do tapete e tem várias oportunidades de conseguir melhorar a casa, né? Melhorar o ambiente que a gente convive. Ao fim e ao cabo, nós estamos dentro de uma empresa, no mínimo, tá? 9 horas por dia. Aí, as demais horas nós precisamos dormir, então eu vou dormir em torno ali de 6 a 8 horas e vai sobrar ali praticamente 8 horas de estar ativo fora do ambiente laboral. Tá? Então, exato, podemos afirmar para você que 33% a 50% é o trabalho, só que nenhum ser humano tem um botãozinho que desliga e liga, né? Então, ou é no trabalho ou é do trabalho. Agora, você imagina com 120 grupos de trabalho, como eu citei para você, que um líder falou que tem. Você acha que ele se desliga quando ele vai para casa, nessas 8 horas, outras 8 horas que você falou aí? Não tem como. Não tem condição. Então, é esses fatores que o líder ele precisa ser olhado, é igual você falou. O líder cuida da equipe, quem está olhando para essas situações do líder, mapeando essas situações de estresse, de esgotamento, como a gente falou, precisa ser olhado. O líder, ele também é um ser humano, né? Exato. E Gi, tomei a liberdade de te chamar de Gi, pelo que a gente já se conhece, claro, mas eu gostaria que você pudesse fazer um fechamento, tá, deste tema. Nós estamos chegando aí ao momento final. É muito prazeroso falar com você. Falar com quem conhece, com quem aplica na prática é diferente, né? Porque quem conta histórias. Para que nós pudéssemos passar uma mensagem final. E o principal, qual é o nosso objetivo da nossa parceria em criar a jornada das empresas saudáveis, entendendo que é a primeira edição que nós vamos estará acontecendo em Londrina, mas é que ela vai ser um tour, né? Nós vamos rodar pelo Brasil levando uma mensagem. Sim. Vou reforçar para esse fechamento um dado também dessa pesquisa da Gallup, que fala que 41% de quem pede demissão diz que ficaria na empresa se a relação com o gestor fosse diferente. Então, a mensagem que eu quero dar para você que está nos ouvindo aqui ao vivo ou ouviu depois, é você fazer essa reflexão em relação à tua liderança e à tua equipe. Como que está hoje o ambiente, e aí você ser muito sincero com você mesmo, se você identificou algum sinal aí, né, desses que nós fomos citando, ou em você, ou na sua equipe, tenha sim a humildade de pedir ajuda, de buscar autoconhecimento, seja na empresa ou seja externamente. Um segundo fator também que eu apliquei, que eu gosto muito de reforçar, é o autocuidado. Então, já temos pouco tempo para nós, sabemos que temos famílias, temos filhos, temos trabalho, mas esse autocuidado, ele é necessário, você olhar para a tua saúde, olhar para você. Eduardo, já teve situação que eu atendi líder, mulher, que o estresse dela, sabe por que era? Por quê? Ela estava na menopausa, e ela não ia no ginecologista há mais de 5 anos. Como que uma mulher de 53 anos não vai no ginecologista há mais de 5 anos? Simplesmente os sinais e sintomas dela de estresse e o desgosto que ela estava ali com a equipe em relação a ela, era um fator de saúde que estava impactando, sim, ali no clima organizacional. E depois que ela buscou ajuda, que ela foi no médico, né, que ela melhorou essa situação que era da saúde, tudo melhorou. Olha como tem impacto. Tudo em volta melhorou. Né? E o terceiro... Pode falar. Pode falar. Concluindo, o terceiro ponto, além do autoconhecimento, do autocuidado, é a espiritualidade. Né? Eu acredito muito que todos os lugares que nós estamos têm um motivo de estarmos, né, e um tempo necessário de estarmos. Então, qualquer dessas situações que a gente sinalizou a você, né, você também sentir dificuldade aí de tomar decisão sozinho, busque a espiritualidade, não estou falando de qual, mas a sua. Se conecte, né, e toma as decisões que vai impactar você, sua saúde, sua família e, consequentemente, seu trabalho. Exato. Isso é muito importante, porque há um tempo atrás eu tive essa oportunidade de me abrir
para a espiritualidade, né? E foi quando tudo começou a se transformar e aquilo que às vezes eu não entendia o porquê, eu comecei a interpretar de uma outra forma, de viver melhor e tal. Então eu falo assim que quando me perguntam qual é o segredo para que a gente possa ter o sucesso e chegar aonde sempre sonhou, são vários ingredientes, mas o divisor de águas para mim foi espiritualidade, né? Ela te dá, Verdade. inclusive, a fé para você continuar sua resiliência, né? O nosso conselho, a nossa mensagem, acho que é muito importante que as empresas entendem, porque quase que todos os dias nós estamos conversando com empresas, estamos sentados na mesa de diretores. Existe um problema muito sério hoje sobre a falta de mão de obra, vagas abertas sem emprego, dificuldade de conseguir ter a satisfação. Eu não gosto do nome retenção que muitos usam, eu gosto da terminologia da satisfação de estar trabalhando. E um dia eu gerei uma pergunta no sentido provocativo, né? Mas aqui a gente está com tantas vagas e não consegue fechar e sai bastante gente. Então, será que não é o momento da empresa, dos C-Levels, olhar para dentro de casa? Será que é normal ter tanta rotatividade e não ter nenhuma tarraxinha que está fazendo a pessoa pôr o pé lá e sair? Então, acho que a grande mensagem é que o nosso objetivo com a jornada das empresas saudáveis é que nós queremos estar presente dentro da construção de uma empresa saudável e participar dos resultados dela financeiros, porque isso vai trazer o resultado financeiro que a empresa espera. Tá? Então, vai diminuir todos esses indicadores que nós falamos, ele vai diminuir. E por que o nome é jornada, pessoal? Porque não tem fim. Não adianta a gente achar que nós vamos começar um trabalho ali com a liderança, com a saúde mental da equipe, ou até mesmo os outros riscos que uma empresa tem, e isso vai começar a ter meio e fim, porque não tem. É uma jornada. Nós vivemos um momento no país que é preocupante, que também a gente sabe que o fim não está muito próximo, isso a gente tem que aprender a conviver, e nós vamos ter que nos reinventar como líder, como empresa, aderindo à tecnologia, inteligência artificial, sim, mas não se esquecendo que para ter um ambiente saudável, uma empresa saudável, é necessário sim o lucro, mas tem as pessoas. Então, como incluir todos esses pilares rumo a uma empresa saudável? Tendo uma jornada, né, buscando realmente empresas que possam te ajudar a fazer isso, mas de uma forma profissional. Eu acredito que esse é o recado da jornada das empresas saudáveis que nós estamos iniciando. Perfeito, Gi, muito obrigado pela tua participação. Pessoal que teve a oportunidade de estar ao vivo, quem for enviar as perguntas, nós vamos pegar elas e responder depois para vocês. Nosso tempo aqui está chegando no limite, tá? Deixa eu ver se só para não deixar as pessoas sem responder, mas eu tenho aqui algumas perguntas. Vamos. Se der tempo, a gente responde. Uma só, tá? Na verdade, são afirmações, não são perguntas, frente ao tema. Ou seja, o tema está tão sinérgico com o momento que nós estamos vivendo, que todos que estão aqui, eles estão concordando e não estão tendo dúvidas sobre o quanto isso é um problema mundial. Não é só o Brasil, não é só o exterior, por isso que eu estou dando o nome de pandemia silenciosa, e existe uma solução para que a gente possa melhorar a condição atual. Bom? Muito bom. E se inscrevam lá na jornada, ainda dá tempo. Só vocês irem na página da Saúde Work, que contamos com a presença de vocês para quem é de Londrina.
Isso, e até mesmo para quem não conseguir se inscrever na de Londrina, tá? Em breve vai ser divulgado a nossa a edição 02, né? Que vai ser próximo de Londrina, não posso dar spoiler ainda. E a nossa ideia é disseminar esse conhecimento, tá bom? Obrigado por todos e tenham uma boa noite. Boa noite, obrigada, Eduardo. Tchau, tchau. Tchau.